Fala, gênio! Bom, bora aprender matemática. Meu nome é Marcos, sou matemático. E na aula de hoje, nós vamos começar uma bateria de exercícios e dessa vez serão exercícios mais desafiadores, ou seja, fora daqueles exercícios que nós viemos fazendo até agora, só para sedimentar conhecimento da teoria. Agora nós vamos começar a fazer exercícios que realmente envolvem um pouco mais de criatividade da nossa parte. Eu sempre lembro, gênio, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever, solta o dedo nesse like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está precisando aprender esse tema. Tenho certeza que você vai ajudar muito esse amigo. Então vem comigo, porque depois da vinheta a gente começa. Então, vem! Gênio, o primeiro exercício que nós vamos trabalhar já está ali no quadro. Vamos fazer a leitura e vamos começar a resolver esse exercício. O que o exercício diz? Seja p de x um polinômio dado por x ao cubo menos 8x ao quadrado mais k, onde esse k é um número real. Então esse k pode ser qualquer número, 1, 2, 3, raiz de 2, enfim, qualquer número real, beleza? Ele é um número real. E um polinômio dzinho de x igual a x menos 2. Ele quer que a gente determine o valor de k, ou seja, ele quer que a gente encontre esse valor aqui para que esse meu polinômio p de x seja divisível pelo d de x, pelo dzinho de x. Beleza? Então, esse é o exercício. Veja que esse exercício não é você aplicar diretamente uma divisão. Ou seja, aqui você precisa pensar um pouquinho no que nós devemos fazer. Então, primeiro de tudo, ele quer que o nosso polinômio p de x seja divisível pelo polinômio x menos 2, beleza? O que significa um polinômio ser divisível por outro? Vamos lembrar aqui, ó. Quando nós estamos dividindo um polinômio, vamos pegar aqui um polinômio p de x. Se a gente quiser dividir esse polinômio p de x por um polinômio d de x, a gente já viu que a gente precisa encontrar dois outros polinômios, né? Um polinômio q de x, que é o quociente, e, eventualmente, um polinômio aqui r de x. Tranquilo? O que significa isso? Significa que eu sempre posso escrever o polinômio p de x como o produto desses dois caras somado com esse camarada aqui. Então, eu escrevo p de x como d de x vezes q de x mais o r de x. Além disso, a gente tem algumas condições, né? O resto, o grau dele, é sempre menor do que o grau do divisor, beleza? Então a gente só para o algoritmo da divisão, como a gente viu nas aulas passadas. A gente só termina de dividir quando o grau desse meu R é menor do que o grau do D. Beleza. Agora, o que significa um polinômio ser divisível por outro? Assim como nos números inteiros, um número é divisível por outro se o resto for zero. Da mesma forma, um polinômio vai ser divisível por outro se o resto for zero. Ou seja, esse polinômio p de x só pode ser divisível pelo d de x quando o meu r de x é nulo. É o polinômio identicamente nulo. Ou seja, isso daqui tem que ser zero. E, portanto, nós podemos escrever o polinômio p de x como d de x vezes q de x. Show de bola? Show de bola. Então, uma vez que a gente sabe que isso essa daqui é a condição que nós devemos ter para o polinômio p ser divisível pelo polinômio d, vamos aplicar a nossa divisão, vamos aplicar o nosso algoritmo da divisão e ver o que acontece, beleza? Essa é a ideia, pelo menos essa é a primeira ideia que a gente tem que ter na cabeça, beleza? Então vamos escrever aqui o algoritmo da divisão. X ao cubo, primeira coisa, eu tenho que botar o polinômio aí em ordem decrescente dos graus. Observa que esse polinômio aqui, ó, ele tem x ao cubo, x ao quadrado, tá faltando o termo em x, beleza? Então nós vamos acrescentar ele aqui, ó, só que com zero multiplicando. Porque 0x é zero, então não apareceria como não está aparecendo aqui. 0x mais k, e isso tem que ser divisível, certo? A gente vai dividir esse polinômio por x menos 2, beleza? Então vamos aqui aplicar o algoritmo da divisão normalmente, como se nós quiséssemos dividir, beleza? Então como é que a gente faz isso? A gente tem que dividir o primeiro termo daqui pelo primeiro termo lá.
x ao cubo dividido por x dá x ao quadrado. Já vou colocar aqui. Agora eu pego esse cara aqui, multiplico por todo mundo aqui e vou colocando os resultados aqui, sempre trocando sinal. Então, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Vou para cá, trocando o sinal, menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2 dá menos 2x ao quadrado. Vem para cá, mais 2x ao quadrado, beleza? E agora? Agora acabou, beleza? Então o que eu faço? Eu faço a continha que está aparecendo aqui. X ao cubo menos x ao cubo, posso passar a vara no x ao cubo. Então aqui ficou zero. Menos 8x ao quadrado mais 2x ao quadrado, isso dá menos 6x ao quadrado. Aquele 0x e aquele k, eles descem. Mais 0x mais k. Esse polinômio aqui, ele tem grau menor do que esse cara aqui? Não, o grau aqui é 2, o grau aqui é 1. Então eu posso continuar dividindo. Divido o primeiro termo aqui pelo primeiro termo lá. Menos 6x ao quadrado dividido por x dá menos 6x. Então eu vou colocar aqui, ó. Menos 6x, beleza? Agora, eu pego esse menos 6x, multiplico por todo mundo aqui e vou colocando aqui, sempre trocando o sinal. Beleza? Beleza. Menos 6x vezes x, menos 6x ao quadrado. Vem para cá, mais 6x ao quadrado. Menos 6x vezes menos 2 dá mais 12x. Vem para cá, menos 12x. Beleza? E agora? Agora acabou, eu vou fazer essa conta aqui. Fazendo essa conta, eu tenho menos 6x ao quadrado, mais 6x ao quadrado. Passa a vara no 6x ao quadrado. Menos 12x mais 0x dá menos 12x. Beleza? Mais k sobrou, eu coloco aqui, ó. Mais k. Muito bem. Esse polinômio que está aqui tem grau menor do que esse que está aqui? Não, né? Porque aqui tem grau 1, lá também tem grau 1. Então tenho que dividir de novo. Menos 12x, é sempre o primeiro pelo primeiro. Menos 12x dividido por x dá menos 12. Beleza? Menos 12. Menos 12 agora, eu vou multiplicar por todo mundo aqui e colocar aqui sempre trocando sinal. Menos 12 vezes x, menos 12x. Coloco aqui, trocando sinal, mais 12x. Menos 12 vezes menos 2 dá mais 24. Quando vim para cá, eu troco o sinal, menos 24. Beleza? E agora, por último, eu faço essa conta aqui. Show de bola? Show de bola. Menos 12x mais 12x, pode passar a vara. Passei a vara. O que sobrou? Sobrou um k e esse menos 24. Então fica k menos 24. Show de bola. Agora a gente vai ter que raciocinar um pouco. Por quê? Como o enunciado nos pede, nós queremos que o polinômio p de x seja divisível por x menos 2. Beleza? Ou seja, x ao cubo menos 8x ao quadrado mais k tem que ser divisível por x menos 2. Para isso acontecer, nós já vimos que o resto tem que ser zero, beleza? Igual eu estou colocando aqui, ó. O resto tem que ser zero. Mas qual é o resto que eu estou encontrando aqui, pelo menos parcialmente? O meu resto é k menos 24. Só que eu sei que esse resto tem que ser zero. Então, eu acabei de transformar esse problema num problema de resolver uma equação do primeiro grau, certo? E uma equação do primeiro grau muito simples. Por quê? Nós queremos que isso daqui seja zero, não é isso? Então eu vou escrever aqui, ó. Nós queremos que k menos 24 seja igual a zero, beleza? Agora, k menos 24 igual a zero, cara, isso é uma equação do primeiro grau, não é? Que a gente acabou de resolver. Então veja que nós acabamos de conectar o que nós acabamos de aprender, que é resolver equações do primeiro grau, com a resolução de problemas de polinômio. Veja que as coisas começam a se entrelaçar. O legal da matemática é isso. Então, como é que resolve essa equação do primeiro grau? Simples, né? Eu só preciso deixar tudo que é letra de um lado e tudo que é número do outro. Então, o que está me atrapalhando aqui, ó, é esse menos 24. Vou deixar a letra do lado de cá e vou passar o número para o lado de lá. Então, esse menos 24 está me atrapalhando. Se ele está aqui subtraindo, para eu passar ele para o lado de lá, eu só preciso passar somando, né? É o método mexe-mexe. Então, eu vou ter k é igual, passo esse menos 24 para lá. Se eu passo para lá, ele tem que passar somando. Lá eu tenho 0. Quando passar mais 24, vai ser 0 mais 24, que vai dar 24. Ou seja, para o polinômio p de x
ser divisível pelo polinômio x menos 2, o meu polinômio p de x precisa ser igual a p de x, x ao cubo, menos 8x ao quadrado, mais k. Só que o k eu descobri que ele é o quê? 24. Então, vou botar de vermelhinho aqui, ó. Se você agora fizer essa divisão desse polinômio aqui, ó, x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 24 por x menos 2, você vai encontrar o resto zero. Como exercício, faça isso. Agora, não vai embora, porque eu vou apagar esse quadro aqui e quero te mostrar uma coisa bem legal e uma ideia que facilita esse tipo de problema. Então vem comigo, Gênio. Gênio, estamos de volta. E eu só apaguei aqui as contas que nós tínhamos feito e escrevi esse teorema que está aqui atrás. Já vou explicar. Esse tipo de problema, ele é um problema clássico, beleza? Esse problema ocorre muitas e muitas vezes em muitos e muitos concursos. Então, eu resolvi esse probleminha dessa forma que nós acabamos de fazer aqui. A gente basicamente aplicou a definição de divisão, fizemos aquele montão de conta e descobrimos qual é o valor de k. Só que eu quero ensinar para vocês um método que é muito mais simples de resolver esse tipo de problema, já que ele é um problema clássico que ocorre várias vezes. Como se resolve esse problema de uma maneira muito mais simples? A resolução desse problema dessa maneira utiliza esse teorema aqui, ó, que é o teorema de D'Alembert. Esse D'Alembert é aquele mesmo camarada da Revolução Francesa, o grande enciclopedista, beleza? Então, se você estudou aí Revolução Francesa, você vai lembrar desse nome, D'Alembert. D'Alembert, ele teve contribuições importantes também na matemática, né? Além de ser o enciclopedista, como nós já mencionamos. O que diz o teorema dele? Diz o seguinte, se alfa é raiz de p de x, na verdade, se não, desculpa. Alfa é raiz de p de x, se somente se p de x é divisível por x menos alfa. Eu não vou fazer aqui a demonstração desse teorema e nem, enfim, fazer mais comentários sobre ele. Na minha aula, na minha playlist de polinômios, uma playlist muito mais aprofundada desses temas que nós estamos abordando aqui, eu tenho a demonstração desse teorema lá de forma rigorosa, ou seja, matematicamente correta. Lembrando que esse teorema aqui é uma equivalência, né? Eu tenho que provar a ida e a volta. Lá eu tenho essa demonstração para quem está aí se aprofundando mais dentro da matemática, beleza? Então procura aí, porque essa playlist já deve estar pronta. Se não tiver, comenta aí, professor, ainda não está pronto, corre aí para fazer, beleza, gente? Tranquilo. Mas como então a gente faz o uso desse teorema aqui para resolver esse tipo de problema? Olha só, esse teorema me diz que se alfa é uma raiz de um polinômio, então esse polinômio é sempre divisível por x menos alfa. O que significa alfa ser raiz de um polinômio mesmo? Significa que quando nós trocamos o valor de x pelo alfa, ou seja, pelo aquele valor numérico, nós encontramos zero. Isso significa ser a raiz de um polinômio. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, p de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, note que se eu trocar o valor de x por 2, eu vou ter 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6. 2 ao quadrado, 4. 5 menos 5 vezes 2, menos 10. Mais 6. 4 mais 10, quer dizer, 4 menos 10, menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Então, veja que deu 0. Ou seja, P de 2 é igual a 0. Ou seja, 2 é uma raiz daquele polinômio lá. Tranquilo? E veja que esse teorema conecta as raízes de um polinômio à sua divisibilidade por x menos alfa. Ou seja, se eu encontro uma raiz de um polinômio, como por exemplo aqui, ó, eu encontrei o 2 como raiz desse polinômio, por quê? Porque P de 2 é igual a 0. Eu sei que esse polinômio aqui, ó, quando dividido por x menos 2, porque a raiz é alfa, nesse caso, é igual a 2, se eu dividir aqui, ó, esse polinômio por x menos 2, eu vou ter que encontrar um polinômio q de x aqui, e aqui eu vou ter que encontrar 0, beleza? Faça essa conta aí e você vai perceber que o polinômio que você vai encontrar aqui é justamente x menos 3. Vou botar assim não, né? X menos 3, deixa aqui. E você vai encontrar
0 aqui. Então já estou te adiantando. Se você fizer essa divisão aqui, você vai encontrar x menos 3 e vai encontrar 0 aqui. Por quê? Porque o teorema de D'Alembert me garante isso, beleza? Porque eu sei que 2 é a raiz desse polinômio aqui, beleza? Então, se 2 é raiz, esse polinômio tem que ser divisível por x menos 2. Tranquilo? Pode fazer isso que vai dar certo. Eu sei que aqui está aparecendo x menos 2, né? Mas esse 2 aqui com esse 2 aqui não tem nada a ver não, tá? A raiz não precisa ser sempre necessariamente 2, não. Eu já estou fazendo essa ressalva aí para não parecer, tem que ser sempre o número 2. Não. Raiz é qualquer número que quando eu substituo o valor de x por aquele número, o valor do polinômio tem que zerar, igual aconteceu aqui. Beleza? Troquei o x por 2, fiz as contas, deu 0. Tá. Agora, professor, para de enrolar. E como é que eu consigo resolver aquele problema usando esse teorema de D'Alembert? Veja que o enunciado do problema nos diz o seguinte. Ele quer que a gente determine o valor de k para que esse polinômio seja divisível por esse polinômio x menos 2 aqui. Beleza? Então, observa agora o seguinte. Eu já sei que se esse polinômio aqui, ó, que eu estou querendo dividir, ele é da forma x menos 2, e eu estou querendo que o meu polinômio p de x seja divisível por x menos 2, o teorema de D'Alembert me garante que esse 2 aqui tem que ser raiz desse cara. Beleza? Por quê? Eu não estou dividindo por x menos 2? Estou dividindo por x menos 2. E eu tenho que encontrar um resto zero. Por quê? Porque p de x é divisível. Então, eu sei que esse 2 aqui tem que ser raiz desse polinômio. Ou seja, se eu trocar esse polinômio aqui, ó, o x dele, por 2, eu tenho que encontrar o zero. Ou seja, se eu fizer 2 ao cubo menos 8 vezes, botar entre parênteses, 2 ao quadrado, mais k, eu tenho que encontrar o zero, beleza? Por quê? Porque isso aqui condiz com o teorema de D'Alembert, certo? Eu quero que esse polinômio seja divisível por x menos 2, mas vezes, ó, x menos alfa. Então, alfa tem que ser raiz, beleza? Então, p de 2 tem que ser igual a zero. Isso significa o 2 ser raiz daquele polinômio lá. E aí, eu fico aqui, ó, já com uma equação para resolver, certo? Por quê? 2 ao cubo é 8, beleza? 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 8 dá menos 32, beleza? Menos 32 mais k igual a zero, beleza? Menos 32 mais k igual a zero. Agora eu tenho 8 menos 32 dá menos 24. Então eu tenho menos 24 mais k igual a zero. Vê se essa daqui não é exatamente aquela equação que nós encontramos quando nós aplicamos o algoritmo da divisão para resolver esse problema. Beleza? Só que você resolveu muito mais rápido, não precisou fazer aquele montão de conta de divisibilidade. Então, esse teorema aqui de D'Alembert, ele ajuda muito para resolver esse tipo de problemas. E talvez algumas provas aí mais para frente, provas que eu pretendo fazer alguns exercícios, Colégio Naval, EPICAR, tem esse tipo de abordagem, pede para resolver esse tipo de problema clássico e é muito mais fácil você utilizar esse teorema aqui, beleza? Então, resolvendo essa equação, você passa esse 24 para lá e você vai ter de novo que o k tem que ser igual a 24. E então, portanto, você encontra que o polinômio que você quer, o polinômio que de fato é divisível por x menos 2, é o polinômio x ao cubo menos 8x ao quadrado mais 24. Esse aqui é o seu polinômio p de x, beleza? Então, gente, presta bem atenção. Esse tipo de problema você pode resolver aplicando diretamente a definição de divisão, só que você vai fazer muito mais contas, ou você pode usar o teorema de D'Alembert. Eu sempre indico para os meus alunos, principalmente para provas de concurso, usa o teorema de D'Alembert porque é muito mais simples. E se aprofunda aí na nossa playlist sobre polinômios, beleza? Se você já tem uma base boa de matemática, vai para lá, porque lá tem muita coisa boa. E, para não deixar você sem treinar, faça esses exercícios aí, que são exercícios tudo desse tipo, em que você vai poder treinar tanto usar o teorema de D'Alembert, quanto o método tradicional. É bom para você pegar bastante traquejo algébrico. Vem comigo, porque aqui você vai se tornar um gênio de verdade. Vem!